né? E vocês, como parteiros oficiais, vocês estão participando disso. O nosso tema não daria para ser diferente disso. Eu lembro que o dia que a gente foi definir o tema, o marketing me perguntou se tem alguma palavra que eu xingo muito, porque tinha que ser uma coisa que tivesse um ar cômico. Por mais que eu não seja cômica 100% do tema, sempre as nossas conversas são muito engraçadas, né? Eu com os clientes, eu com vocês, eu com a minha família. Então tinha que ter uma pegada cômica. E aí eu falei, não, as duas palavras que eu xingo não dá nem pra contar aqui quais são, então sem chance. E aí ou eu ia pro lado muito certinho da coisa, que eu queria que ficasse PaulaCast, por conta do Castanheira, videocast e tal, ou eu deixava na mão dele. E aí eu deixei na mão dele. Aí ele fez muito rodeio pra me contar que seria Despautada. E na hora eu falei, ok, como tudo que ele faz, e eu falo, ok, ele fala, você é abusada, porque a hora que a gente passa as coisas, ele fez meio louco. Quando ele passou, eu falei, ok. Ele falou, mas assim, nada, nenhum questionamento, nenhuma dúvida, nenhuma correção. Não, ok. Então, é isso. Vamos embora. Então. E a hora que ele falou do Despautada, eu falei, ok. Aí ele falou, tenho certeza que ela vai me ligar e falar, não gostei Despautada, como bom geminiano que estou, né? No outro dia eu acordei, liguei pra ele, vamos trocar o Despautada. Ele falou, não, já tá tudo pronto, vai ser Despautada. Pronto. Mas é porque o Despautada, na verdade, sou eu. E de fato eu sou meio sem pauta, assim, pra fazer as coisas. Não que eu não tenha uma linha de raciocínio, eu tenho, mas igual ontem eu tava falando de maquiagem, corretivo, de repente eu solto, gente, inclusive o microfone chegou hoje, então tem um vai e vem, assim. Na verdade não é, a gente é geminiano. Uhum. E a nossa cabeça, ela tem 35 mil questionamentos, insights, criações ao mesmo tempo. E detalhe, se não anotar, daqui a pouco, nossa, eu vou lembrar disso aí, esquece. Por mais que seja muito essencial. Tanto que às vezes o Du brinca muito comigo que eu sou o papelzinho. Eu também. Mas é porque eu tenho um monte de rascunho, eu amo papel, eu adoro papel. E aí eu vou colocando e eu coloco aquilo assim, fica aquele tanto de negócio, do olho assim, fala, meu Deus. Ele se encontra na bagunça dele. É igual eu. O Clay falou, você vai ter um iPad? Eu falei, manda fazer ficha. Ele falou, iPad? Eu falei, ficha. Físico, científico. Eu tenho que escrever um negócio. E aí o Despautada veio em função disso. E fazia todo sentido, porque a ideia de receber vocês primeiro aqui é porque vocês são parteiros mesmo. Então, e eu também sou meio parteira, assim, eu não participo dos partos, assim como vocês não participam, mas a gente participa do caminho, né? Sim. A gente vê os sofrimentos para chegar naquilo dali, as etapas. E eu brinco, essa semana eu falei várias vezes essa frase, que todo mundo compra a minha loucura. E compro mesmo, porque a hora que eu falei, vou montar um espaço e quero que o tema seja pêssego, foi todo mundo comprando a loucura. Uma foi pedindo a bebida, o outro já foi pedindo não sei o quê. Até a moça que vende fruta desidratada comprou minha loucura. E ela pediu um mix de pêssego desidratado. Então, foi. Então assim, eu vou pedir um pé de pêssego pra vocês. Uma pessegueira. Mas vamos apresentar então vocês. O Pedro é geminiano, assim como eu. E aí ele tem essa parte de criação, que eu acho que a gente super se identifica com isso. E o Orquidário nasceu de uma criação, assim como o Paulo Caseira nasceu. E o Dudu é o marido do Pedro, lindo, alto, loiro, bonito, sensual, é o marido do Pedro, né, Dudu? Também. Que faz a parte estrutural, vamos dizer assim, a coluna dorsal da coisa, né, Dudu? Eu e o Pedro pira, eu imagino então que o Pedro pira, você vai lá e puxa, e volta pra coluna do negócio, né? Um pouco disso. Acaba criando também, mas o Pedro é artista. Eu brinco que ele tem os dois pés no ar, ele voa bastante. É importante ter um que tem necessário, tem que ter um puxar um pouquinho, mas não ao ponto de ser um balde de água fria, não ao ponto de cortar as asas, né? É ao ponto só de trazer um pouquinho de equilíbrio mesmo para conseguir realizar. Uma parte prática para a gente conseguir realizar esse sonho, então a gente precisa desses pontos aqui. Mas a criação, a arte, o sonhar... Só que o Caraíba hoje, o showroom, loja Caraíba existe por conta do Eduardo. Porque senão a gente tava lá no jardim, lá na rua, fazendo planta até hoje, né, Pedro? Porque o que acontece? Colocaram uma cabra na sua cara?
Eu sempre fui o de sonhar, né? Eu sempre fui o de viajar na maionese. Tanto que tem uma brincadeira que a gente fala muito, que é o Fantástico Mundo do Pedro. Uhum. E no Fantástico Mundo do Pedro, tudo é descomplicado, tudo tem um jeito, tudo é simples. A gente não é fazer pra ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. É fazer até dar certo. Porém, eu nunca fui muito do arriscar. Uhum. Sonhava, sempre fazia alguma coisa ou outra. Tanto que o Du às vezes fala, o Pedro é muito ousado em relação a algumas metas no início, que o Du era mais pé no chão. Porém, quem arriscou o início mesmo de falar, não, agora é hora de fazer a loja física do Caraíba, de criar o Espaço Caraíba, foi o Edu. Então, o Pedro no início, nessa fase, eu travei. E quem me puxou foi ele. Uhum. Não, essa parte eu acho que quando a gente tem números, a gente tem mais segurança de fazer as coisas, né? Agora, quando a gente tem ideias, a gente só faz. A gente não tem segurança com aquilo, né? Eu acho que é uma balança muito boa. Nós somos muito privilegiados por conta disso. Eu acho também. E aí, o fato de sempre querer trazer novidades, eu acho que é algo que a gente tem em comum. Então, justificava mais ainda que vocês inaugurassem esse quadro comigo. Porque eu crio uma novidade por time, assim, né? Eu piro que eu quero fazer um workshop, eu piro que eu quero criar uma cartela, eu piro que eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu quero abrir uma loja, eu quero fechar uma loja. E eu vou nesse time, Paula, na verdade, você, de novo, você é geminiana e a gente é assim. Eu tenho um sonho. Esse sonho é pintar essa parede. Pintei a parede. Ah, legal. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou inventar agora? Não, peraí, eu vou curtir essa parede. Não, que legal, já ficou legal. Já vamos borrar de novo. Próximo. E a gente é assim, entendeu? E poder canalizar essa energia, ter pessoas que nos auxiliam a canalizar, é difícil. Tanto que o Eduardo e eu no início tivemos muitas discussões, até hoje tem. Porque, cara, às vezes eu boto um negócio na cabeça e se ele não segurar, cara, vai no rompante. Porque tudo que a gente fez no início foi rompante. Rompante no sentido de... um exemplo, a nossa primeira reforma na loja. O primeiro ano de loja, a estrutura cedeu, porque a pessoa que ia fazer, a filha nasceu, não pôde fazer a estrutura, que tinha que calandrar, fazer o ângulo para não ceder tal, não deu para fazer, fez tudo no improviso. Faltando 2 dias, fez no susto. A gente chegou, chamamos meu padrinho, o Higino, nosso padrinho, né? Aí o Higino virou para mim e falou assim, quanto você tem para investir? A cara, a coragem. Eu falei, a cara, a coragem, a saúde de fazer uma dívida. Não, a coragem de fazer uma dívida e a saúde para trabalhar e pagar. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, mas quanto você tem dinheiro? Eu falei, eu acabei de falar. Eu falei, eu tenho a coragem de fazer uma dívida e a saúde para trabalhar e pagar, porque dinheiro não tem nada. Pô, tinha acabado de abrir loja. Aí a gente comprou uma parte de um sócio nosso, que foi um sócio que abriu, ficou com a gente 3 meses, quando a loja iniciou. Pô, a gente abriu loja vendendo pouquíssimo, com uma parcela que na época era tipo R$ 2.500 por mês. Pra gente, há 8 anos atrás, essa parcela era um negócio ferrado, sabe? Então, assim, tudo pra nós, um exemplo, fazer uma dívida de R$ 500 mês era um absurdo. Ter um funcionário de um salário naquela época era um absurdo, né? Era coisa fora da casinha. Então a gente teve o início bem de peitar e, cara, vambora. E eu acho que essa é a melhor parte, né, assim, essa onda, assim, eu tenho amigos que seguram minhas ondas, assim, e eu acho que essa parte é legal, porque aí ao mesmo tempo que a gente tem aquele que é pé no chão, a gente tem aqueles também que seguram a onda. Eu grito vocês, eu grito a Lorena, eu grito. Eu não seguro. Eu não seguro. Você tá aqui segurando, vai, deixa eu te contar. Que hoje você tá segurando. Nossa, é foda. Ai, é isso mesmo. Aproveitar para convidar vocês para seguir, se inscrever aqui no canal e deixar comentários dos convidados que vocês querem que a gente despida aqui também, porque a ideia é a gente trazer isso nu e cru. Eu acho que o Despautado é exatamente isso, a gente não tem uma sequência tão radical, mas que tenha assuntos que vocês esperam muito que aconteça. Comenta lá quem vocês querem que eu acarrompo aqui também, depois. Quem brinda comigo hoje são vocês, Pedro e Eduardo, desse lado os geminianos e do outro o bonitão. Não que o Pedro não seja, o ariano, né? Não, e eu não vejo o Dudu como um ariano, assim, a ferro e fogo. Não, o Dudu é. Mas eu olho pra... eu olho pra você e vejo o geminiano, o Dudu, eu vejo o Dudu, assim. E acho que as características de ariano são muito duras porque eu vejo na imagem do Dudu. Mas sabe o que é engraçado? O Dudu é um doce.
o Du é um dos caras mais gentis que eu conheço. E gentis que eu falo é gentil mesmo. De conhecer uma pessoa hoje, ele tem a empatia de estender uma mão. Um exemplo bobo, esse fim de semana a gente foi fazer rapel. A gente escutou uma pessoa comentando, ai que pena, não deu para tirar uma foto. Poxa, a cachoeira é 100 metros, né? Você descer aquela queda, tem que fazer uma trilha enorme para subir. O Du falou, olha, eu tiro a foto para você, lá eu te envio, pode ser? Tipo, o Du tirou de umas 3 pessoas. Ele não tinha obrigação nenhuma de ter feito aquilo. Aí todo mundo fala, poxa, mas isso, não é só isso. Eu vejo ele ter atitudes que eu olho assim, que são bem singelas, que eu falo, cara, que foda isso. Porém, ao mesmo tempo, tem um cara muito firme por trás. É um cara muito o certo é certo, o combinado ele não sai caro, né? Ele tem as coisas dele que, como diz outro, que a gente vive de rilia, às vezes que ninguém é perfeito, cada um tem coisa que agrada e desagrada. Eu acho que isso é o que faz todo relacionamento ser saudável, porque se fosse tudo 100%, perdia a graça, é igual a história da parede, né? Conquistou o que queria, já tava vazando, a gente nem estaria junto, vamos brincar assim. Com certeza. Mas o Eduardo, ele tem muito do Oriano, dessa coisa do pulso firme, do senso de justiça, né? Que eu falo que os arianos têm, e ele tem muito isso. Ele tem muito isso. Eu tenho um amigo que é ariano e ele é mais duro que o Dudu, assim, pelo que eu vejo, assim. E aí, a hora que fala ariano, eu falo, não, o Dudu não é. Mas tem isso sim, faz todo sentido. Bom, melhor a visão de quem tá comigo que eu falar do que é ariano. Mas eu acho que disso que você disse, sobre gentileza, sobre observar o que está acontecendo, isso é uma troca. Porque o Pedro, independente de ser ariano ou geminiano, eu acho que isso vai da pessoa. Eu acho que isso é uma troca, o Pedro também tem muito disso. Mas ariano é um amor de pessoa, até que tipo de sério. E faz sexo é muito fácil. Isso Não tanto quanto o geminiano, mas sabe. E eu quero muito que vocês contem pra gente, é uma coisa que eu sempre comento por trás dos bastidores, com vocês também, que a gente tem mais verdade. Mas às vezes eu vejo vocês pegarem umas obras que eu falo, puta que pariu, como que aquele marido vai lidar com isso? Eu penso isso, juro que eu penso. E as últimas que vocês pegaram, todos eu penso, putz, como vocês lidam com isso assim? Porque eu acho que em determinado momento, eles não têm nenhuma objeção. Vocês são puta profissionais, vocês têm um diálogo muito legal, vocês são muito gente boa, existe um histórico do nome hereditário. Do profissional que vocês são e tudo mais. E as mulheres com certeza adoram vocês. E a gente comenta entre nós que vocês são o casal mais bonito que a gente conhece, porque os dois são muito bonitos. Então, eu penso que a hora que o marido vem, independente de vocês serem um casal ou não, eu acho que dá um negocinho assim. Como vocês lidam com esse casal e beleza? E cliente? Na verdade, assim, eu nunca percebi nenhuma situação. A gente faz vista grossa pra você. Eu nunca senti assim, eu e o Eduardo, a gente é muito profissional, independente de não sermos um casal convencional, apesar que eu acho que essa visão tem mudado muito nos últimos anos, principalmente em Tuiutaba. Porque a gente, né, Paula, que é nascida e criada em Tuiutaba, que a gente teve uma geração, não é mais firme, mas a gente não foi uma geração Nutella, vamos falar assim. Então, para nós, as coisas eram muito bem resolvidas. Tanto que eu falo que a nossa geração que veio, quem é bem resolvido, não tem essa trava, né? Mas o Eduardo... 5 anos atrás, a diferença entre nós e 5 anos atrás de nós, já dá uma quebradinha. Já deu uma quebrada muito grande. A nossa época a gente não via um casal de mão dada. Hoje, você já vê. Por exemplo, eu e o Eduardo, a gente não tem o costume, porque os meus pais não tinham esse costume de, em público, fazer um carinho, fazer um afeto, dar um beijo, alguma coisa assim. Poxa, a gente tem vezes que dá um abraço, alguma coisa, mas nada... É do relacionamento. Não. E não só disso, forçado, né? Muita gente não sabe, mas o Edu e eu somos amigos há mais de 15 anos. E nós estamos juntos há 8. Então, antes de ter o relacionamento, já existia uma amizade por trás. Então, a gente sempre preserva muito esse lado. Antes de sermos um casal, nós somos amigos. Antes de sermos sócios e casal, nós somos amigos. Então, o nosso relacionamento de amigo, ele está aqui, antes do casal e antes do sócio, né? Que foram processos que foram acontecendo gradativos. Então, essa amizade, ela tem que ter um zelo muito grande. Porém, o respeito que nós temos um pelo outro, a gente tem por trás, pelos nossos colaboradores,
da nossa equipe, de quem está no entorno, que são os prestadores de serviços terceirizados, de quem nos contrata. Então, esse respeito é extremamente importante e ele faz parte do nosso dia a dia. Então, eu não sinto esse... Nunca passou nenhuma série? Não, nunca passei. O que a gente acontece por exemplo, a gente tem alguns amigos, ou a Trícia, a gente brinca, né? A Trícia vem, dá aquele abraço, ai gato, lindo, lindo, lindo. Mas tem um carinho, tem um respeito ali que é gostoso, porque a gente cria uma amizade muito grande. E essa profissão eu falo que trouxe pessoas incríveis para a minha vida. Você já entrou muito antes dela, mas ela trouxe, por exemplo, a Lorena, ela trouxe a Dani, ela trouxe a Trícia, ela trouxe N outras pessoas que eu agradeço a Deus todos os dias por essas pessoas. Porém, nos bastidores, exemplo, a gente faz muita postagem, faz muito vídeo. Eu recebo nudes de senhora. Pô, cara, tem vezes que... Eu não sabia! Você não sabia? Não! Não, eu te mostro, tem prints. Jura? Tem prints. Esquentou. Então assim... Tem foto de nudes, tem proposta decente, tem proposta. Cara, tem proposta do povo ligar comigo pra fazer A3, ligar na loja pra conseguir o telefone do cara. Você jura? Não. Gente, olha, o povo é muito Mas ousado, o que acontece? né? Mas isso não acontece dentro dos nossos clientes, que eu saiba não, só se for fake. Só se for pai que cola fake. Mas a princípio, cara, a gente não tem, sabe, assim. Mas só te cortando, o ponto mais importante do que você está trazendo, a palavra é respeito. Eu acho que assim, a gente nunca teve nenhuma situação onde a gente ficou de saia justa, justamente porque, primeiro, a gente nunca fez questão de falar, somos um casal. Então, quando acaba que a relação nossa, principalmente quando é projeto de paisagismo, não é uma visita única que você vai lá, pronto, vira as costas e vai embora. Então, é uma relação. Você constrói uma relação. Então, você vai, faz uma primeira visita, você conhece o cliente, você conhece a rotina dele, o que ele deseja. Leva uns 45 orçamentos. Leva uns 45 orçamentos. Com sorte, não é reunião, não vai querer trocar as plantas. Então, não é uma visita não é uma única visita. Então, você constrói um relacionamento com o cliente, você começa a conviver, você começa a ter contato. E aí tem alguns casos que as pessoas acabam pegando no ar, outros a gente fica à vontade para comentar, outros perguntam. E sempre tem a pergunta, vocês são irmãos? Outra coisa que eu não sabia. Sempre rola muito. Vocês são irmãos? Sempre rola. Vocês são gêmeos. Gente, você acredita? Vocês são gêmeos. Não. Só que muitas das vezes a gente percebe que o questionamento... Não. E muita gente, a gente vê que o questionamento é mais de querer uma afirmação. Porque você percebe no olhar. Você percebe no olhar. Esses dias, recentemente, já não tem nem 2 semanas, um cliente, um homem. Vocês são irmãos? Desses assim que eu peço, Vocês são irmãos? Não. Pô, e ele vendo a aliança igual, né? Mas vocês são muito parecidos. E ele questionou isso umas 3 vezes. E eu não falo nada, por quê? A gente recebe todas as pessoas dentro do nosso espaço. Então não tem religião, não tem crença, não tem política, lá é um espaço neutro. Então ali é um lugar para se ter respeito. Então eu tenho muito zelo e muito tato com as pessoas com relação a isso, porque eu sei que tem a senhorinha que tem a cabecinha mais fechada. E às vezes eu não quero constranger a pessoa. Então eu tento ter esse jogo de cintura ali dentro. Mas eu vejo que tem gente que insiste. Pô, na terceira que o cara falou, então, nós somos casal. O Eduardo, nós somos noivos. Aí eu olho a resposta. Bem que eu vi que as alianças são parecidas. Pô, já sabia. Entendeu? Então tem muito essa questão. Agora, o mais engraçado é quando as pessoas perguntam, escutam o que querem, que na verdade falam assim, não quer falar o que quer, escutar o que não quer, não. Quer escutar. E a pessoa ainda dá algo mais engraçado, é os 30 segundos do constrangimento. Isso existe. Tem gente que perde rebolado. Eu acho que vocês recebem um público muito tradicional lá também. Demais. Né? Mas sabe o que é o mais engraçado, Paulo? Quando o Caraíba surgiu... Eu, por exemplo, sou ultra tradicional. Vamos muito lá. O Caraíba, quando ele surgiu, primeiro que a gente teve muito o questionamento de um casal gay, homossexual, já LGBTQI, vamos dizer mais, que agora o povo não sei mais o que é, mas na minha época ainda era isso, né, um casal gay, abrindo uma empresa para vender flor em Tuiutaba. E a gente escutou, principalmente eu, o Du nem tanto. Você não era daqui, então as pessoas não mais tanto isso branco, né? comigo. Não respira. E isso não foi de pessoas de fora.
Muito pelo contrário. Isso foi de pessoas da minha família, de dentro da minha casa, sabe? Que foram pessoas que no início não é nem transição, tá? Porque eu acho que transição é quando você tem uma mudança inesperada, alguma coisa assim, ou até mesmo com planejamento. Porque você nasce. Essa história de todo mundo, o ambiente te molda. Não, você nasce. Eu acredito muito nisso. Corrobora isso, né? Corrobora isso. Eu falo assim, você nasce, não é uma escolha, não é uma opção. Porque opção é coisa que você vê o verde ou o amarelo, você escolhe. Não, você nasce. Você nasce. E eu vim de uma família extremamente machista, né? Então, já construir isso em Tuiutaba há 8 anos atrás foi um tabu muito grande, muito grande. Porém, uma coisa que eu e o Du, a gente sempre falou, primeira coisa é respeito. É respeito pelo negócio, é respeito pelo cliente, é o respeito pela nossa família. E a gente, aos poucos, foi quebrando algumas barreiras e a gente cativou, né? Igual a história do Pequeno Príncipe, né? Com a raposa, do cativa-me se for capaz. A gente foi cativando e ganhando o respeito das pessoas. E um ponto que eu partilhei assim, dos caminhos do Orquidário, a feira na praça, eu acho que fez muito isso. A feira na praça foi o calor do público, né? Ali, e o público te percebe na exaustão, na fome, nas 10h30 da noite, no cansaço. Das 7 da manhã às 10 da noite. Isso, e acho que as senhorinhas, sempre tinham muitas senhorinhas lá. Sim. Sempre que eu passava, tinha umas senhorinhas colhendo informação de vocês e acho que elas vão desenvolvendo um certo afeto. E aí isso fica no segundo plano, né? Assim. Isso é muito bacana porque, só cortando, o Pedro fez algumas entregas. O negócio vai crescendo. No começo, o Pedro e o Eduardo comprava, vendia, limpava a loja, fazia entrega, fazia embalagem. Eram os jardineiros. Fechava a porta, colocava um aviso na janela. Retornamos amanhã com novidades. Porque os dois estavam fazendo jardim. A gente brinca com a Lorena, que é uma placa. Abrimos às 8, às vezes às 9, às vezes às 10, às vezes não abrimos. Nossa, gente, é uma fase, pessoal. Foi uma fase mais ou menos assim. Muito bom. Obviamente o negócio vai crescendo, você tem que tomar mais zelo com isso, mais cuidado, que as pessoas criam o hábito de ir e é frustrante você chegar lá na porta e tá fechado. Eu acho que qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, graças a Deus, isso foi bem lá no comecinho. Mas no começo a gente fazia tudo. E aí, conforme o negócio vai crescendo, a gente tem pessoas que nos auxiliam todos os dias, senão a gente não consegue fazer tudo. Como, por exemplo, as entregas. Então, aconteceu nas últimas semanas do Pedro fazer algumas entregas pessoalmente. E aí, ele chegou na casa da senhora e tinha umas 2 ou 3 reunidas. É ele que tá vindo. E tirar foto e ficar super feliz. Porque foi ele que teve lá para fazer a entrega. Isso. Até eu sou amiga. É um carinho. Mas eu muito falo bacana. que quando chega uma flor lá em casa, uma planta, e tem o cartão do orquidário, seja vocês levando, que eu tenho a sorte de ganhar presente de vocês, ou que eu tenha ganhado no meu aniversário, por exemplo, eu ganhei, a hora que eu vejo que é do orquidário, eu falo, venci na vida. Isso é muito bacana pra gente ouvir. É gostoso eu tenho certeza que é gostoso quem recebe. Tem exceções, mas acho que na grande maioria é muito gostoso para quem recebe uma flor, não necessariamente porque é do Caraíba, mas é porque é um sinal de carinho. Necessariamente porque é do Caraíba. Hoje, um amigo que eu mando muito presente de lá, porque eu tenho a percepção do que eu ganho, e eu acho que é algo muito... Ele vai conviver ali comigo sempre, até eu matar. E aí depois eu percebo que quando a pessoa ganha aquilo, entra na alma o presente. E hoje um amigo que ganhou já a planta de lá, me perguntou qual que é o nome daquela planta que você me deu. Aí a hora que eu fui falar, sumiu. E é uma planta que eu já tive ela lá em casa. Então eu sabia o nome dela, eu já matei ela. E aí eu sabia o nome dela. A hora que eu fui falar, sumiu. Aí ele falou assim, porque eu vou lá nos meninos perguntar como que eu faço, porque eu transpus ela de vaso, mas eu não sei se tem que ser um vaso fundo. Você sabe se ela vai ficar muito grande? Eu falei, ela vai ficar braçuda, ela vai até no braço. E eu já vi ela no vaso fundo, ela fica linda. Aí ele falou assim, vou plantar no vaso fundo. Então eu percebo que caminha com a pessoa, assim, não é só o momento de... Mas se fosse uma planta comprada no mercado, que é igual, não tem esse envolvimento, assim. Paula, e é até interessante essa comparação que você faz com a planta do mercado. Geralmente, planta de mercado é uma planta de giro rápido, é uma planta que foi produzida para morrer. Porque é uma planta que tem indução hormonal, recebe uma alta quantidade de nutrientes e adubos, que
Quando você tira, ela é um dependente química. Então ela vai para um ambiente que para sua casa que não vai ter aquilo, então de 10 plantas você vai salvar uma, duas, que vai ter mais resistência. Com certeza. Quando a gente trabalha com o sistema de um viveiro, igual por exemplo o Caraíba, porque o Caraíba ele não é só o orquidário, ele é o Caraíba, o orquidário e o viveiro, né? Então a gente tem um trabalho muito grande ali por trás, porque o orquidário ele surgiu de uma paixão que eu tenho, e o nosso carro-chefe não são as orquídeas, são os projetos de paisagismo que nós executamos. O que foi feito daquela rosa do deserto da garagem? Eu sempre quero te perguntar. Eu lembro quando você me chamou para ver o orquidário e eu cheguei, era na frente da casa. E aí tinha uma rosa do deserto, eu não lembro absolutamente nada do orquidário, porque eu fixei na rosa do deserto. Da minha mãe ainda tá lá. E eu não falava rosa do deserto, eu falava outro nome. O que era? Era Flor do Cerrado. Você Rosa do Cerrado. Era Rosa do Cerrado. Rosa do Cerrado. Era uma coisa bem diferente. Do deserto. Do Cerrado. Do deserto! É verdade. E eu era fissurada. Ela ainda existe, tá lá, a coisa mais linda. Eu acho que o orquidário nasceu lá, ele vive lá ainda. Sim. Mas vocês têm projeto. Porque tem uma estrutura lá. Não, eu falo lá do cultivo de orquídea. Sim. E é uma coisa que eu não abro mão. Por quê? A orquídea é minha essência. Uhum. Ali surgiu, a ideia surgiu dali. Então a minha essência é a orquídea, a minha paixão é a orquídea. O paisagismo foi uma coisa que veio, foi ganhando espaço e teve um momento, muita gente não sabe disso, teve um momento que eu virei para esse cara aqui e falei assim, cara, eu não gosto disso aqui. Na 17 parado no sinal, com o olho cheio d'água. Eu não gosto de jardim, eu gosto de orquídea. Eu gosto de orquídea. Porém, o que acontece? Eu sempre tive um dom, igual do brinquedo, de desenhar, de fazer, e o paisagismo ele veio surgindo de uma brincadeira de amigos, vem fazendo isso, vem fazendo aquilo. Uma vez, inclusive, fiz um projeto para uma instituição aqui de Tuiutaba, olha o perigo, que roubaram o meu projeto. Eu sei qual foi. Eu vi que roubaram o meu projeto. Ficou lindo. Mas não fui eu. Você lembra? Pegaram o meu desenho que eu passei na ingenuidade de começo. Né? Cara, aquilo me alucinou. E o pior que na época foi de uma pessoa que hoje em dia a gente voltou a conversar, a gente tem um carinho muito grande pelo outro, mas foi de uma pessoa que virou para mim, que não fechou o projeto com a gente, pegou o meu desenho, pegou a minha criação para uma outra pessoa executar, que era uma pessoa, inclusive, que era um gestor da instituição, compraram de uma outra pessoa em Uberlândia, porque eles falaram que a gente não tinha porte para atendê-los. Isso foi um negócio que me marcou tanto, porque a gente brinca que assim, o conquistar um espaço é muito difícil. E principalmente quando você já tem as escolhas que você tem. Porque, primeiro, é o casal homossexual, é uma cidade pequena de interior, que ainda tem uma visão muito... Num projeto que era difícil ainda de se desenhar, porque era uma coisa ainda tão em formação, era um feto em desenvolvimento tão grande, que ele ainda não tinha formato. Uhum. E quando eu escutei aquilo, eu não externei, mas sabe uma coisa da gente engolir aquilo e falar assim, uma hora vai virar. Você vai morder essa língua, uma hora você ainda vai me aplaudir de pé. Agora eu não puder te pagar pra fazer. Não, e essa pessoa depois de um tempo veio me pedir perdão. Isso é importante também. E eu achei isso muito gostoso, porque é uma pessoa que eu tenho um respeito como profissional e como pessoa muito grande. Uhum. Mas as palavras dela, por ser uma pessoa que me importava, me marcou. Uhum. Mas isso, em vez disso ter me destruído, muito pelo contrário, foi um negócio que deu um... Né, vamos que vai. A gente usou isso como combustível. Porque... Foi combustível. E eu acho que esse tipo de crítica, uma vez uma amiga me falou, você não tem problema com crítica com crítica? Eu falei, não tenho, porque faz construir, não tem erro, isso daí não tem erro. Eu lembro uma vez que uma menina virou pra mim e falou assim, nossa, mas eu não sei o que você faz tanta coisa que eu não sei o que você faz. No outro dia eu limpei os meus serviços, hoje em dia eu faço 3 serviços. Pronto. Então, para o outro, é muito melhor de interpretar, por mais que os 60 e tantos serviços que eu fazia estejam dentro desses 3. Paulo, eu acho que uma dica para todo mundo importante, receba sempre o negativo. E receba de uma forma positiva. Por quê? O difícil é uma coisa que o Edu sempre fala. O difícil é você ter um cliente que sai calado. Eu acho que é isso que tem que ele matar.
Mas então, eu geralmente eu abaixo a cabeça. Não, o Mas cliente, tem o cliente que perigoso sai disso. calado é o pior. Mas por que é pior? Porque ele não vai te falar o porquê que ele saiu, o porquê que ele te deixou. Então, o feedback dele, desse cliente mais sério, desse cliente mais arrojado, é o mais importante. Tanto que eu e o Eduardo, quando dá qualquer pepino, eu não tenho vergonha de perguntar. Às vezes eu fico butina, tipo, poxa, mas caramba, o que aconteceu? Vamos tentar entender. Por quê? A gente trabalha com vivo, a gente trabalha com obra, e obra tem... Se atrasa um serviço aqui hoje, seu, e eu tenho 10 na fila, o do outro vai atrasar em mais 10 dias. Então é uma coisa que vai girando. Então a gente trabalha aqui, ó, e a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com todo mundo assim, na fase final de uma realização, que é com uma construção, que é uma reforma, e detalhe, a gente já pega todo mundo com todos os pepinos do mundo. Porque ela tem paciência, ela tá no final de obra, ela quer terminar logo, ela quer mudar, ela tá reformando, ela quer voltar para casa, ela tá construindo, ela quer entrar na casa. Então a pessoa já tá, primeiro, ela já gastou bastante, então já é uma fase. Obra é um desafio para o casal, para todo casal, né? A gente ouve falar muito isso. Lá em casa a gente fala que eu acho que o casamento não aguentava na construção, porque eu sou a geminiana do cão e o outro não gosta de gastar. Eu acho que a gente. E porque o geminiano constrói e destrói. E aí o marido tinha que ficar bancando aqui. É muito barato. Então a gente já entra numa fase que a gente lida com essa falta de paciência, com essa estafa e com frustração. Então você tem que ter um jogo de cintura. Eu acho que isso é toda profissão. Falando da nossa especificamente, eu acho que a gente tem que estar bem preparado para saber, inclusive, receber isso. Às vezes, final de obra, o cliente chega com algumas cobranças, que você hoje de manhã, por exemplo, recebeu algumas cobranças que eu falei, peraí, calma, isso aqui eu sei que a pessoa está na fase, ela está na etapa final, ela está mudando semana que vem, ela quer tudo perfeito, ela está na reta final da realização do sonho dela, do maior sonho dela para esse momento da vida. Então, peraí, aí parece que fica até mais leve lidar com a mesmo porque a hora que vocês, aquilo que eu falo que planta tem dois caminhos, ou você sabe cuidar, ou você vai matar. Eu acho que vocês vieram para criar um meio termo, por mais que o mundo não tenha acesso às manutenções, à jardinagem que vocês propõem, existem caminhos que vocês constroem que são alternativos. E aí quando você entrega uma obra, aquilo é assim, é a chave da porta. Vai lá dentro da porta, tem o resto da vida para ela fazer manutenção com você. Então não dá para quebrar o negócio ali, né? Não quebra. Normalmente quando a gente entrega uma obra hoje, dos diferenciais na hora de fechar um projeto, é porque a gente quer... Primeiro que a gente está aqui para resolver problema. Todo mundo está aqui para resolver algum problema. Então quando você contrata um serviço, faz um investimento, principalmente obras maiores, tem um investimento considerável, muita gente não está preparada para isso, muita gente não tem noção de preço, claro. Gasta... Na verdade, as pessoas chegam despreparadas. E do volume, o que acontece? As pessoas, principalmente aqui, nós viemos de uma cultura onde as avós montavam seus vasos, tinham os canteiros que plantavam as roseiras, ou semeava aquela florzinha que a amiga deu, e assim iam fazendo os jardins. O gastar, o investir em um jardim nunca foi a nossa cultura, diferente de quem é do sul, né? Que são regiões onde são europeus, vêm de coisas, os jardins têm que ser impecáveis, são sempre renovados e tal. Então, trazer essa cultura para cá, para nós, foi um pouco difícil. Mas já existiam grandes trabalhos em Ituiutaba. Ituiutaba tem excelentes profissionais, que são já um pessoal que já está tipo, há 20, 30 anos trabalhando aqui dentro da cidade. Porém, são alguns trabalhos que eu vejo onde o cliente sempre domina. O que eu quero dizer com isso? Você, Paula, vai dar uma consultoria. Você, o cliente, ele está te pagando, ele está te contratando para sanar uma dor. Agora, se ele pega uma sugestão sua e fala, eu não vou usar isso, eu quero que você faça isso, então para que ele está te contratando? Para que ele tem esse profissional? E muitas das vezes eu vejo que os profissionais de Ituiutaba fazem o seguinte: você quer isso? Às vezes, por uma questão de querer ganhar tempo ou fazer aquilo andar, cede para o que o cliente quer. Aí eu brinco, ficam aqueles jardins meio vagos. Exemplo, você tem um canteiro enorme. Aí aqui em Ituiutaba o pessoal tem a mania de fazer. Põe uma planta, dá uma espação, põe outra, põe espação. Eu faço uma brincadeira que é até feia. E no final coloca 3 moreias.
Ou 3 buchinhos. Ou 3 buchinhos. Aí eu viro aquilo assim, Paula, eu olho, aí até uma brincadeira feia. Mas é boca de banquelo, tem um, faz outro, tem um, faz outro, tem um, faz outro. Eu falei, pelo amor de Deus, ou você faz um gramado verdinho, lisinho, sem nada, que aí depois, a hora que você tiver a coragem ou a consciência de que é a sua casa, é o seu bem-estar, é a sua família, é o seu espaço onde você vai conviver com as pessoas que você ama, e lá é um espaço para você ter bem-estar, e aí sim você vai investir naquilo ali para fazer uma coisa bem feita. Porque eu falo assim, é melhor você investir numa coisa bem feita, que vai te dar um resultado incrível, do que você fazer uma coisa meia boca, que daqui a um tempo você não dá manutenção, aquilo fica um negócio horroroso, que não te dá um resultado e que acho que é volume, não só volume de plantas, é um volume visual de modo geral. Lá em casa no canteiro, aquele canteiro também é de 20 por 80. Sim. Tem 9 plantas, 2 sacos de pedra. Então. E você é uma pessoa que estava relutante em botar a árvore que eu queria pôr lá dentro. Ainda não tá. Ainda estava relutante. Não deu, mas a hora que você me explicou, por exemplo, que o muro era alto e que eu preciso de algo que verticalizasse, como é uma coisa que me irrita aquele canteiro naquele lugar, a hora que falou vai verticalizar, eu falei, ninguém vai olhar para baixo. É isso mesmo. Então, aí pronto. Mas o que acontece? Entra naquilo que a gente falou. A ideia é respeitar o desejo do cliente, o estilo do cliente, que é o seu trabalho também. Você precisa respeitar a identidade do cliente, mas você vai direcionar para aquilo que é funcional. Primeiro, que nós estamos falando no nosso caso, porque planta tem que ser funcional. O cliente me pediu uma planta de sol na sombra, não vai. Uma planta de sombra no sol, não vai. Então a gente não faz. Então primeiro tem a questão funcional, respeitar o crescimento de planta. Essa cresce mais que essa, então essa tem que vir atrás, essa vai à frente. Então assim, são questões básicas, técnicas do paisagismo que não tem como a gente fugir disso. Mas sempre respeitando o desejo, o estilo do cliente, a identidade do cliente, isso é muito importante. Não é a gente chegar lá e fazer um jardim para nós, é fazer um jardim para a Paula, é fazer um jardim para a pessoa. Não, tanto que tem só as plantas que eu gosto. Eu adoro jasmim manga, é uma planta que eu amo. Mas no dia que eu mudei pra casa, me deu um surto do jardim e você me falou, vamos pôr uma na calçada. Então o jasmim manga, na minha cabeça, era calçada. Ele é na calçada. O que ele tá fazendo lá dentro? Ele é na calçada. Mas a hora que o Pedro me explicou isso, pronto, desbloqueou que ele não é na calçada, ele é aqui dentro. E tem outros fatores que a sugestão, é uma planta resistente, uma planta que cai pouca folha, uma planta que tem um crescimento relativamente rápido. Então, fácil manutenção. Então, assim, são vários fatores que tem que ser funcional. Porque um dos nossos, acho que os principais objetivos, você estava falando sobre essa questão de planta, nem todo mundo tem acesso a uma manutenção. Eu acho que o nosso principal foco hoje, indiretamente, isso vem acontecendo, está no nosso DNA. A gente mora numa cidade extremamente quente. E é muito triste quando você entra na casa de uma pessoa, quem estiver ouvindo isso, se for o caso, nos procure na segunda-feira. Mas é muito triste quando você chega na casa de uma pessoa e o terreno é todo concretado. E você não tem uma área de grama pra você poder pisar. Lá é em casa, não tem? Sua casa, mas o que acontece? Com os vasos, com as plantas que você foi colocando, aos poucos você foi trazendo essa coisa do verde natural. Mas lá no fundo, que é a parte que mais me incomoda... A gente vai convencer o Fausto. E acho que a hora que for fazer, não é um projeto igual o Pedro falou, não é um negócio que eu quero quebrar e gramar. Não, aí eu quero tirar aquela grade horrorosa da piscina, então o Gabriel já tem que ter passado da fase de pular na piscina e não saber lidar com isso. Então eu acho que aí vai ser o momento, assim, às vezes eu até tenho construído outra casa. Um exercício legal é você pensar, o que me faria querer estar mais aqui, usar mais desse espaço. Porque o jardim não pode ser bonito para olhar, ele deve ser bonito para olhar, mas ele deve ser mais gostoso ainda para experimentar, para você usar. Eu queria ter contado com vocês, os meninos só jogam bola lá... No corredor. Não, acabou. Lá na frente. Lá na frente, onde pôs as plantas, a rede. Porque é e aquela planta que vocês me deram de aniversário, eu levei ela lá pra frente, pra garagem. E aí eu coloquei porque era um lugar que eles não ficavam muito. Eu falei, não vai quebrar a planta, né? Não vai ter nenhum problema. Eles só ficam lá. É o lugar mais estreito, a bola acerta no carro, nas plantas, mas eles só querem Paula, e olha que legal. Você tem uma casa que você comprou pronta e vocês têm o sonho de construção. Não, tem não. Tem não? Não, o meu sonho de construção que eu tenho é só um closet. Passou. Eu queria construir um escritório. O que acontece? Lá, eu vejo em Tuiutaba, isso eu comento muito com o Eduardo, é um movimento contrário das pessoas em relação à planta. Eu vejo muita gente arrancando árvore em vez de plantar.
todos os países de primeiro mundo é uma cultura de onde dá para se ter uma árvore, se tem uma árvore. Aqui, aonde dá para arrancar uma árvore, se arranca uma árvore. Então eu vejo, por exemplo, a gente anda no centro de Ituiutaba, ou você vai para o Rio de Janeiro, você vai em Goiânia, você vai em São Paulo, em algumas regiões que tem árvores imensas, em lojas finíssimas, que as árvores estão tampando a fachada, porque quando a empresa é boa, ninguém quer saber da fachada, ele só quer saber onde é a sua empresa. Então tenta moldar isso de uma forma bacana e fortificar a sua marca, mas você tem uma árvore, você tem uma sombra. O pessoal da prefeitura, um tempo atrás, me procurou para umas sugestões dos canteiros que estavam sendo feitos dentro da cidade. E eles até queriam um projeto. Falei, gente, para não investir num projeto, gastar com um projeto, eu falei, em vez de plantar palmeira, que tem um monte de palmeira em Ituiutaba e não faz sombra, eu falei, cara, planta ipê. A gente tem no sul avenidas que tem ipês de fora a fora, que na época de floração fica a coisa mais linda. O condomínio dos ipês lá é bonito, né? Eu falei, então planta ipê. Tanto que eles acataram a sugestão em várias avenidas novas que eles fizeram da entrada da cidade, eu esqueci o nome do outro bairro, eles plantaram ipês de fora a fora. Porque eu falei, Ituiutaba falta isso. Então, igual o centro da cidade, o centro você vê aquela rua inteira de concreto e não tem uma árvore. Então, a gente tem que trazer isso, inclusive, para os nossos filhos. E não é só aqui. A gente às vezes fala de Ituiutaba. Esse final de semana a gente estava... céu de pedra. Então, o plano é muito concreto, é muito asfalto. Esse final de semana a gente foi para Ciguara. Nossa, 30 mil habitantes na cidade de Natal. Eles tinham feito uma obra há uns 4 anos. Sim. Da rua principal, são 2 ruas principais, a cidade é muito pequena, o volume de carro é muito pequeno, é uma cidade que está em crescimento, está próxima a Uberlândia, mas é uma cidade muito menor que Ituiutaba, nós estamos falando de uma cidade de 30 mil habitantes. As 2 principais ruas, que eram de mão dupla, eles arrancaram o canteiro central inteirinho, e aí uma ficou mão única, elas ficaram no sentido único, com 3 vias no sentido único para subir e 3 vias no sentido único para descer. Para 30 mil habitantes. Para 30 mil habitantes. O único ponto positivo. Mais ou menos isso. O único ponto positivo. Tem uma ciclovia nas 2 avenidas. Que é bacana, mas não tem uma árvore. Não tem uma árvore. Você não anda essa avenida inteira sem uma sombra. É asfalto de fora a fora. Sem uma sombra. Então eu acho que é uma regressão muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não mora numa região muito privilegiada de interior, onde a gente tem muita vegetação. A gente ainda tem muito comparado aos grandes centros. Mas isso vai acabar. E eu acho que vocês estão num funil de vendas lá em cima, que esse tipo de cliente não tem porquê de cair ali, né? Vocês trazem um projeto muito arrojado e acho que é um negócio muito diferente do que a gente estava acostumado a cultuar. E aí, quando cai esse tipo de cliente lá, não é do perfil, não tem as referências. Eu acho que isso que vocês lidam com o sensorial, com a autoimagem, com o zelo com o outro, ele é muito particularizado. Eu acho que para um todo teria que ter um cara dentro da prefeitura com esse olhar, né? Eu acho que vocês não vão conseguir. Falando do particular, só complementar. Falando do particular hoje, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem excelentes profissionais na área de arquitetura e que já desenvolvem projetos pensando na humanização dos espaços, no aproveitamento melhor dos espaços. Isso porque é uma tendência, né? Sem dúvida. Casa Cor Dora veio para... Eu acho que a última Casa Cor que eu fui deve ter 4 anos. Você não nos visitou ano passado em Goiânia? Eu não fui em Goiânia. É verdade, você teve alguma coisa, eu lembro que você estava... No mesmo dia, teve... Eu não lembro. Você teve alguma coisa que... que... chateada. Não, eu fui, vocês tinham vindo embora. Isso mesmo. Aí eu achei melhor não entrar. E aí, a última que eu fui, tem uns 4 anos, eu acho, ela já tinha essa proposta. E aí depois vocês vieram com essa proposta reforçada e de um jeito muito especial. E agora esse ano, de novo, o mesmo carimbo. E o escritório aqui, por exemplo, ele vai ter esse aspecto. Eu acho que eu tô custando aguentar o dia que eu vou mudar isso aqui, porque aqui tá engessado demais pra mim. E acho que as pessoas que ficaram muito dentro de casa entenderam isso, né? Que engessou demais. Né? A pandemia, eu falo que ela teve os pontos negativos, mas também teve muito positivo, porque a gente se voltou para dentro de casa. Pouco antes da pandemia, eu me recordo que a gente fez um orçamento, apresentou para um cliente, e não foi nenhum orçamento extraordinário não, um projeto padrão, bacana, e o cliente falou assim, com esse dinheiro eu pego minha esposa e minha filha, eu passo uns dias na Europa. Mete bronca, a hora que você voltar, você vai morar de novo nos dias. Aí eu virei para ele e falei assim, quantos dias você passa na Europa com a sua família com esse dinheiro?
Aí ele foi e falou, eu passo o quê? Uns 5 dias. Eu falei, quanto tempo você passa na sua casa com sua esposa e sua filha? E aí veio a pandemia. Fechou isso. Aí eu vi um movimento contrário. As pessoas que gastavam com fim de semana em Caldas ou para alugar uma chácara, com coisas, começaram a movimentar as casas. Começaram só um parênteses antes disso. Veio a pandemia, eu e esse aqui olhamos pra cara do outro, sentou e falou, e agora? Porque a gente nunca teve crise. Eu lembro de acompanhar uns 3, assim. A gente nunca teve crise. Gente, veio 20 quilos na pandemia, ué. A gente inaugurou. A gente inaugurou em 2015, que foi o auge, 14 para 15, foi o auge da palavra crise no Brasil. A gente estava passando um momento e as pessoas falavam, vocês são loucos abrir uma loja de flor num momento como esse. Isso não vai dar dinheiro, isso não vai... Quando eu abri meu cunhado nos olhos e falou assim, gente, povo visionário, o que eles estão vendo que ninguém está vendo? Então, e aí na pandemia foi o momento que eu e esse olhamos pra cara do outro, a irmã do Pedro médica, lá do lado do Juiz de Fora, o negócio começou a bombar lá muito antes do que aqui. A gente fechou uma semana antes do comércio do Tuiutaba. Eu lembro. Nós fechamos não, nós começamos a trabalhar só interno, de portão fechado. Eu fiquei muito brava. Nós fomos, de maneira voluntária, a gente fechou no dia 18 de março. Eu lembro que a gente falou assim, mas vocês não precisam disso não, gente. Véspera de feriado, a gente chegou a uma conclusão, reunimos com a equipe, a gente vai fechar, todo mundo vai para casa, passou orientação, não vou entrar muito nesse detalhe, mas que as pessoas, a preocupação maior era com a gente, com a nossa equipe, com as famílias. A gente preocupou muito com a nossa equipe. Muito. E também com o negócio, como é que esse negócio vai funcionar, como é que vai ser isso? Porque o primeiro momento que a gente pensou a gente vai entrar numa recessão financeira, as pessoas vão ficar sem dinheiro, as pessoas vão ficar sem trabalhar, e elas vão cortar tudo que é supérfluo. Planta, a pessoa não precisa de planta, não precisa de planta, né, para viver. Mas como é que vai ser isso? As pessoas vão cortar. Só que isso foi uma visão que nós tivemos, Paulo, até a gente entender no meio da pandemia, inclusive as pessoas, que não, a planta não é um supérfluo. A planta, ela é bem-estar, ela é essencial. Eu acho que isso foi mais ou menos, a gente se sentiu ameaçado, porque todo mundo estava, acho que apavorado, não sabia o que ia acontecer. Olha, para você ter uma ideia, naquela fase a gente teve reuniões individuais com a nossa equipe de conversar, de tentar ver, olha, quem tem direito a seguro-desemprego, porque se o negócio é arrochar, a gente vai acionar, mas você vai continuar trabalhando, fazendo um negócio legal, mas para garantir o deles. Porque a nossa preocupação era, bom, a gente não paga aluguel, então o nosso aqui a gente já consegue se virar. Agora, e eles? Né? O que nós podemos fazer para ajudar os caras? Porque, pô, é a nossa família. A gente, tanto que a nossa fica equipe... mais tempo lá do que sabe como que os meninos nos chamam? Papai. Ô papai. E a gente fala, ô meus filhos, Deus abençoe. Então o nosso clima ali é família. O nosso clima é família. A gente tem essa. E cara, eu e o Dufo, nós ficamos desesperados do que fazer. Então, por exemplo, a gente chegou a falar, fulano, Beltrano, você não tem seguro-desemprego, mas então qualquer coisa você está garantido aqui, mas o restante vai ganhando comissão, a gente vai fazendo as coisas e todo, não, nós estamos juntos, sabe? Eles abraçaram a coisa. E acho que era um momento que a gente não tinha muita escolha, né? Não, mas por fim... Mas o mais bonito disso, 15 dias depois, a gente estava contratando mais uma pessoa, a loja ficou trabalhando de porta fechada, e aí a gente começou a receber tanta demanda bonita, que era, a Paula não podia visitar a tia, você não podia visitar esse uma movimento? amiga. Eu tinha filhas que moravam fora e não podiam vir visitar os pais e mandavam flores, e aí a gente tinha, enfim, toda a parte, o protocolo, o álcool, borrifava álcool, entregava tudo num zelo, num cuidado. Eu ganhei macramê com vocês levaram. Que eu levei pra você quando você estava com Covid. Então, não só quando eu... Não, quando começou a pandemia você levou. É verdade. As caixas de café. A caixa de café foi muito legal, porque... É o sensorial, que eu acho que pessoa... vocês têm esse envolvimento demais com isso. É porque o que acontece? Planta, gente, eu falo isso pra todo mundo. Inclusive eu conversei hoje com a Elisa, da Rosqueria, ela teve uma no Orquidária, a gente conversando. Aí a gente falando, eu falei, olha, isso aqui é minha paixão, é o meu amor, isso aqui é a minha vida. Então, o Caraíba, eu e o Eduardo, nós respiramos o Caraíba 24 horas por dia. A gente chega a sonhar que está trabalhando. Eu chego a tomar rala, porque eu falo do Caraíba, Deus fala de lá. E às vezes, tem momentos que... Poxa, fala agora de uma caminhando, então, tem como a gente não falar de trabalho agora? E por que eu falo isso? Não que é uma coisa pesada, mas, por exemplo, eu gosto de criar. E para mim criar eu tenho que estar com a cabeça limpa. Com certeza. E cara, e às vezes ele quer trazer algumas pautas de algumas coisas ali que eu viro para ele e falo assim, se você quiser falar de negócio, eu falo para ele de jeito, se você quiser fazer negócio,
nós vamos parar de fazer esse exercício, essa caminhada, ou isso aqui que nós estamos fazendo agora, e vamos pro escritório. Aí ele... Eu também não quero. Né? Não, vai. Eu acho que isso é superar a crise. E às vezes também, quando eu vou falar isso com ele fala isso pra mim. Ele fala, não, se for falar negócio, então a gente tem essa... É o balancear, né? Isso aí entra muito na questão do casal, enquanto casal e enquanto sócio, que a gente passa o dia todo junto trabalhando, a gente vai para casa junto e no outro dia começa tudo de novo. Então, tem os prós, tem os contras, eu acho que dessa relação. Eu não suportaria. Falo pra Lorena Pitácio, falo pra mim, prêmio Nobel da Paz. Eu acho que você tem que tirar o melhor de tudo na vida. Não, mas lá em casa, no caso, esse ponto, esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, eu tava conversando com a psicóloga, ela tava me explicando que existem 3 modelos de casal. Eu pensei, onde será que eu me... Só 3? Um casal que eles são totalmente distintos um do outro e funciona por isso, porque um tá indo pra lá, o outro tá indo pra cá. Um que anda junto, que aí eu acho que é o caso de vocês, e os objetivos, os aspectos, tudo comunga. E o outro que tem um que é autoritário e o outro que acompanha para poder ficar junto. Esse é o meu de casa. Sim. E aí funciona até certo ponto, Sim. porque tem certas coisas que funcionam. Então, tem o autoritário lá dentro de casa. A marca do arroz que vai comprar. Eu, se deixar comigo, eu encomendo um arroz colhido pelas freiras, sexy. Ele fala, oi! Ele é o autoritário nesse momento. Agora eu tô pelejando pra gravar vídeo lá em casa, não tá tendo jeito, o menino entra, grita, eu vou montar o escritório. Não vai, falei, eu vou! Então, aí eu sou autoritária. E eu acho que aí quando você tem uma empresa de sócio, não tem momentos. Aquilo ali todo mundo é todo mundo, quando é esse modelo de casal. Mas depois de 8 anos, vamos ver se o Pedro concorda com o que eu vou dizer. Depois de 8 anos como casal, morando junto, trabalhando junto todos os dias, a gente começou o Caraíba na 16 do 0. Já tinha estufa no Platina, já tinha estrutura, já tinha as plantas, já tinha todo o trabalho do Pedro, já tinha toda a história do Pedro, toda a essência. É porque muita gente não sabe, mas eu trabalho profissionalmente com orquídea desde os meus 15. Eu tô com 22, né? Eu tô 22 trabalhando com planta. Mas profissionalmente. Então eu estou há 20 anos trabalhando profissional com plantas. De paixão, a minha primeira orquídea eu ganhei com 6 anos. Então já tinha um conhecimento da cidade, já tinha um conhecimento da região. Então, querendo ou não, foi um gancho que a gente teve para já entrar firme, né? Vamos falar assim. E a última questão que eu deixei separada aqui. Eita, a última é sempre mais... Eu sou amiga de vocês, eu acompanho. E eu acho que a última realização de vocês, que eu não vou compartilhar aqui, porque é algo pessoal de vocês. Eu acho que é quando a gente chega assim no topo. Lógico que eu falo que falta filho. Mas quando a gente chega no topo, você já tem periquito, cobra, plano de ter filho, já realizaram. Periquito não, que eu tenho uma arara, tá? Respeita. É bigode grosso, respeita. Eu acho que pra gente que assiste, tanto vocês como vida pessoal, quanto como orquidário, de projeto, pra gente, eu olho e falo assim, putz, acho que agora o foda deu, assim, né? Não tem um a mais. Conta pra nós, assim, partilha, assim, onde que vocês querem chegar? Porque pra mim já chegou, e eu acho que vocês estão muito novos pra gente falar chegou. Tá longe. O que vocês vislumbram, assim? Porque eu existo dentro desse universo que eu me vejo, já tem 10 anos que eu me vejo fazendo isso, e eu demorei 10 anos pra conseguir me estruturar pra fazer isso, e totalmente pro digital. E vocês, assim, como que vocês se veem, assim? Paula, eu não Se deixar eu primeiro. Eu vou falar de mim, da minha visão enquanto paisagista. Esses dias eu e o Eduardo a gente foi visitar algumas obras aqui em Tuiutaba, inclusive uma fora, e o Du todo cheio de orgulho olhando os jardins assim, e realmente estão lindos. É um filho, cada jardim que você faz é um filho. Tem uma história. Porém, eu tenho aquela coisa assim, quando eu planejo, eu desenho e a gente planta, a gente vê que aquilo está estabilizando, eu consigo imaginar aquilo ali em que porte vai chegar. Porém, quando eu já vislumbrei isso, eu já vibrei com isso, a minha visão ela já fica um pouco diferente, mas é uma cobrança
em cima de mim enquanto criação. Geminiano. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para não cair na mesmice, para não ser mais um, para cada vez me superar? E eu faço essa cobrança em cima de mim todos os dias. E tem semana que às vezes eu travo as 4 rodas, né? De tipo assim, cara, eu não consigo criar essa semana porque minha cabeça tá... Isso aqui é o que eu já estava fazendo, eu não quero fazer isso. Eu quero uma outra linha, eu quero um outro segmento. Mas é um segmento de perfil? Não, é renovar, é trazer uma coisa nova, é inovar, trazer um negócio diferente, porque isso me traz empolgação. É igual a gente brinca, quando a gente chega num nível, e agora? Né? Então, peraí, eu busco um a mais, mas isso eu estou falando de mim. Então eu fico muito com esse olhar para a gente evoluir cada vez mais. E a gente ainda não está aqui. Pode estar, às vezes, para você que acompanha a gente, pode ser para quem tem uma visão de fora que a gente está aqui, mas na nossa cabeça ainda não, porque a gente tem muita brincadeira a hora que a gente achar que está aqui, um chega no outro, dá um tapa na cara, que quando você acha que está bom demais, vai chegar vai te passar uma rasteira, você vai levar um tom também numa semana, mas isso é a visão, Pedro, na parte de criação, né? Eu acho que a gente tem um reconhecimento, uma confiança muito positiva de tudo que a gente faz. Eu olho com muito orgulho para o que a gente faz. Eu sou muito crítico, é a parte que eu acho que eu sou chato, né? Eu sou ariano chato, um pouco do ariano é isso. É um pouco perfeccionista. Meu pai teve aqui, acho que uns 40 dias trabalhando com a gente. Além dos projetos de paisagismo, a gente eu também... até achei que ele não voltasse. A nossa ideia é que ele fique. É que ele fique. A gente já está com a expectativa dele vir. O cara é muito bom, um excelente profissional. Um excelente profissional, e a gente está expandindo muito a área de irrigação. É uma coisa que eu despertei uma paixão e eu fui atrás, e é uma coisa que é matemático. Irrigação não é feito de qualquer maneira, é cálculo, precisa ser bem calculado. É demorado, não é uma coisa que você, só até aproveitando falar isso, porque muita gente às vezes não entende. Às vezes um orçamento demora, porque o projeto de irrigação é igual você fazer um projeto de uma casa. Né? Você tem dimensionamento, você tem toda a distribuição. E você fazer isso, eu falo isso porque eu vejo esse cara aqui sentando, fazendo. Gente, é um negócio que tem que calcular a vazão para dimensionar, ver qual bico que vai, qual aspersor que usa, a área, que aí tem um desnível disso, um ângulo disso. É um negócio tão trabalhoso. E Paula, e como a gente trabalha com isso, eu até cortando o Du, a gente vê o tanto de falha. Então, por prestar o serviço que a gente presta, a gente, principalmente o Eduardo, porque eu dessa parte eu falo, eu não entendo bulhufas. Eu destrincho um projeto com uma planta, com tudo, mas não faço uma irrigação, porque eu não sei nem andar um cano. Mas eu vejo o tanto de falhas que tem por conta de cultivo, que a gente vai acompanhando projetos e vê que equipes que são profissionais há muitos anos, as falhas. E o Eduardo foi usando isso como um laboratório e veio aperfeiçoando até chegar no que está hoje. Veio aperfeiçoando. Então, assim, eu sou muito crítico, eu sou muito duro às vezes comigo mesmo. Demais. Tento tomar um certo cuidado, porque às vezes eu fico em cima de uma coisa ali muito tempo, não precisava disso tudo, dá para ser um pouco mais prático. Ele me chama muita atenção, ó, você pode ser mais prático nesse ponto aqui, não precisa de você desse preciosismo. Mas no geral eu acho que assim, eu também reconheço muito. Hoje eu fiz visita em 2 obras, para acompanhar o desenvolvimento do jardim, para ver como é que tá, porque não é estático. Eu vou na sua casa hoje, tá de um jeito, daqui a um mês eu volto, tá diferente. Principalmente jardim que você acabou de plantar. A gente tem obras agora com 1 mês, obra com 2 meses, obra com 3, obras com 1 ano, obra com 4 anos. Então, assim, é muito gostoso de você acompanhar o desenvolvimento do jardim. Então, por mais que eu seja crítico, eu também tenho um olhar de reconhecimento e fico muito feliz com o resultado. Eu olho um trabalho que a gente fez em 2015, olho um trabalho que a gente fez agora em 2022, é muito diferente. Então, eu percebo uma grande evolução, mas de longe a gente ainda tem muito ainda para voar. E essa linha de projeto de vocês, eu acho que é a parte que vocês cresceram em passos largos, num curto espaço de tempo. Começou, a gente teve um divisor de águas em mais ou menos 2016 para 2017, quando a gente fez o nosso primeiro jardim vertical com 510 plantas na represa de Miranda. Eu até faço um desabafo. Naquele momento a gente ainda tinha poucas pessoas da nossa cidade que acreditavam no nosso trabalho. O primeiro projeto de valor mais expressivo. Eu ficava puta porque eu não conseguia falar com ninguém. Porque eu ligava para vocês, o telefone estava desligado. Eu falava. Não, estava vibrando. E foi muito intenso. Foi muito intenso. E foi foi o nosso primeiro. E se você pegar fotos dele
de tudo que aquele jardim ficou, cara, aquilo deu um tapa na cara até da nossa, assim, da gente terminar. Aquele sim, foi um jardim que a gente parou, teve outros, lógico, mas naquela fase, naquele momento, e até hoje a gente olha ele assim e você fala, caramba, que foda isso. Cada um tem um sabor diferente, esse foi, eu acho que ele foi marcante porque foi o primeiro, assim, de... É tipo hoje. Aí a gente, acho que é mais ou menos a história da reforma da loja. Sempre a gente faz uma pequena reforma, uma alteração da loja e fala assim, não, agora sim, nós estamos no nível. Ficou ótimo. Aí de repente a gente tá mexendo de novo e vê uma necessidade. Aí fala aí de novo, agora sim. Projeto é a mesma coisa, a gente entrega um projeto hoje, não, fala, esse aqui superou. Aí a gente de repente está fazendo outro, e o gostoso, eu acho que é isso. Então, a escala de crescimento, ela tá com a luz muito alta ainda para a gente buscar, para a gente crescer. E não só em Tuiutaba, mas fora. Só que a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por aqui. Eu achei que você pro caminho da produção. Então. Porque o Pedro começou a ir pra fazenda, na verdade, eu falei, eles vão produzir. O meu sonho é a gente chegar numa fase, porque eu sei que a idade vai chegando, o gás vai acabando, e eu não quero ser aquele profissional que você pega projeto de 15 anos atrás e pega de hoje, que você olha e tem os mesmos toquinhos, as mesmas pedras, as mesmas cicas, né, os mesmos elementos que eles utilizam em todos os projetos. Eu não quero me tornar esse profissional. A produção é uma coisa que tem muito pregada em mim. Muita gente não sabe, mas eu trabalhava em laboratório de produção de orquídea, eu trabalhava com micropropagação, com meristemagem e semeadura. Então é uma coisa que eu tenho muito isso em mim. Eu tenho isso muito em mim. E eu tenho sim esse sonho, eu já falei isso pro Du, falei de uns dias eu querer só vender a planta pro povo. Tipo, ter a empresa rodando, fazendo as coisas, ter uma equipe monstro, ter uns arquitetos, paisagistas trabalhando pra gente e eu tô produzindo pra essa galera, vivendo em paz. Porque isso, mas isso eu penso pra minha velhice, isso é meu plano de velhice, não é nem descansar, isso é minha aposentadoria. Mas é muito gostoso e gratificante e motivador. Eu falo que a nossa consagração foi o ano passado. Porque, primeiro, a gente foi para a Casa Cor como convidado. Então, a gente pegar um evento que é uma referência não só nacional, mas internacional, e você tá entre os melhores, fazer o trabalho mais bonito daquela edição, com maior vertical, com maior variedade de planta, e você ser elogiado pelos profissionais que você admirava, aquilo pra gente foi um carimbo, sabe? Foi um selar. É perceptível. Porém, foi um selar que, cara, eu chorava tanto que às vezes eu falava pro Du assim, eu falei, nossa, mas a gente não merecia. Pô, merecia sim, ralou, passou dificuldade, foi comer pizza de R$39, não tinha dinheiro, contando moeda, chorando de raiva nos dois do começo, passando um desespero, perrengue, lascado. Então, assim, a gente superou, aquilo ali foi uma provação, olha, a gente conseguiu, a gente é capaz e a gente pode melhorar cada vez mais. E tem muita coisa ainda para melhorar, a gente tem muita equipe para formatar, tem muitas falhas ainda. A gente está passando 2022, está sendo uma fase de grandes mudanças. E daqui para até o final do ano, o plano de expansão da loja, da estrutura física da loja, de equipe, da parte de produção, da prestação de serviços, ele é ousado, porque a gente chegou numa fase que a demanda está muito grande, a gente não consegue atender toda a demanda e é muito ruim você falar não consigo te atender agora. Porque Deus vai ensinar a vida, né? A hora que chega lá e a gente fala vai ensinar a vida, não dá para acabar o que ensinar a vida. Mas por um lado, igual eu falo pro Du, a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada. O bacana é, como a gente tem essa demanda grande, querendo ou não, acaba que a gente filtra. E o filtrar que eu falo porque tem muito cliente que vem, Paula, pela marca. E pelo modismo ou por uma coisa de status. E tem um cliente que é paixão. E quando você pega um cliente de uma pessoa que é paixão, eu vou te citar um exemplo. A primeira pessoa que abriu porta para nós aqui, para projetos grandes, foi, eu vou citar nome, porque eu acho que a gente não tem por que esconder, é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, que é a Trícia. Que a Trícia é uma pessoa que as pessoas têm como referência aqui dentro ainda, porque o jardim da casa dela é um dos mais bonitos dentro de Tuiutaba. Então ela foi uma das primeiras pessoas a acreditar assim, a fundo, tanto que estamos juntos até hoje. E quando a gente tem as pessoas apaixonadas, que é o caso dela, do Beto, é muito gostoso. Um exemplo, a doutora Janaína. Sabe aquele projeto que você faz e aquele negócio assim... E a coisa até flui, né? Diferente. Cara, porque você conhece o gosto da pessoa, você tem aquela coisa de paixão
porque é uma pessoa que é apaixonada por cactos, é uma pessoa que gosta de folhagem, é uma pessoa que gosta de orquídea. E quando você faz projeto para esse tipo de pessoa, é incrível, né? Quando você faz projetos para as pessoas que têm essa paixão, igual a gente tem o da Jordana, um exemplo, que foi uma pessoa que a gente fez um projeto incrível e a pessoa não quis mudar uma vírgula. Confia, sabe? Então você filtrar esses clientes, esses perfis, é uma satisfação, porque é ali que você mostra o seu potencial. Porque quer dizer, mas você só vai fazer para quem vai gastar? Não, eu tenho projetos pequenos de quem não tem a condição às vezes de gastar, mas que acata a sugestão e faz uma coisa incrível, com um orçamento enxuto. E que vibra com o resultado. E não tem nada pior do que você trabalhar 45 dias na casa do cliente, chegar no último dia da entrega, o cliente te agradece, paga tranquilamente, paga até antecipado, mas não tem um sorriso, não tem. E já aconteceu 2 ou 3 casos em 7 anos. Nossa, eu quero morrer. Já aconteceram uns 2 ou 3 casos. A gente olha pra casa, a gente olha pra cara do outro e fala assim: o que aconteceu? Por quê? Cara, eu vou planejar o seu jardim como se fosse o meu. Duas maiores alegrias para nós. Eu acho que a gente compartilha bem isso. Quando eu ou ele, a gente vai e faz a entrega, e aí você vê o sorriso na cara da pessoa. E quando a gente entrega um projeto de paisagismo, e aí você vê a pessoa olhar e brilhar o olho e curtir. Graças a Deus, na maioria dos casos é assim. Então, assim, você percebe o brilho no olho da pessoa. Assim, gente, eu tenho projeto que quando eu volto, assim, porque o projeto, quando a gente cria, só pra gente fechar, senão aqui nós vai ficar 2 horas. Quando a gente cria, você é assim. Eu brinco que a criação aqui dentro, ela tá perfeita. Quando você tem na prática, ou você vai ter uma coisa que ele vai ficar perfeito 100%, tipo exatamente aquilo que você imaginou, ou você vai ter uma coisa melhor do que aquilo que imaginou, porém com a configuração bem diferente. Quando você tem esse melhor, você fala, nossa, que massa, ficou melhor do que eu estava planejando. Agora, quando você tem o que você executa, ele 100%, você bate o olho, você fala, cara, é isso, foi isso. Cara, aquilo se arrepia. E já teve projeto aqui, o Eduardo já me viu chorando. E olha pra você ver que, parece ridículo, mas não. Porque eu falei assim, é gostoso, porque na minha cabeça estava exatamente assim. Ele vibra quando fica exatamente como ele deseja. Eu acho que transferindo pra quem não é da criação, é tipo você comprar um negócio na internet, chegar e falar assim, não é melhor do que eu pedi, é o que eu pedi. É exatamente isso. É exatamente eu acho que isso. a sensação. Eu pedi, tipo, esse microfone eu pedi na internet. E quando ele chegou, eu falei, putz, é o negócio. É isso mesmo. Ele não é melhor nem pior. Então tem projetos que são assim. Porque eu sei que o projeto ele é passível de mudança. Porque às vezes eu planejo aqui, tem um cano que tá passando, eu vou ter que mudar. Mas é o que eu falei, é difícil ter o 100%. Mas o 100%, quando ele sai assim, é um trem que eu... não, mas porque você virar as costas, aquilo ali tá ok. Não, você pega o 3D, por exemplo, todo mundo fala, 3D aceita tudo. Eu tenho muito arquiteto que fala isso, mas a minha proposta é te entregar um 3D e você olhar o seu jardim e falar assim, é isso aqui, ó. Bruna Bertoni, que com certeza vai assistir, eu preciso contar pra ela. Ela postou esses dias que tem o projeto que tinha Jardim de Vocês junto do projeto dela. Eu olhava e falava assim, é o 3D ou é o real? Eu amo isso. Depois eu descobri que era o real porque eu vi um movimento na água, porque era vídeo. E aí eu vi que a água era real, mas eu não... Aí eu voltava, porque aí tinha foto do 3D, eu voltava, olhava e falava, gente, mas até a luz, tudo. Mas sabe o que é legal? Por exemplo, quem monta pra gente os 3Ds assim, é a Loreninha, que tá até aqui com você. E a Lorena fala assim, Pedro, é bom demais ter gente enjoada igual você. Porque eu falo, Lorena, tem um espaço aqui, puxa mais essa folha aqui, faz isso aqui. E ela vai, corre, ela ajusta, e eu brinco que ela compra as minhas loucuras, né? E isso é legal. Ela é uma gracinha, as minhas também, graças a Deus. Ela me encontrou dentro do corredor e falou assim, a sala já tá pronta? Falei, já. Ela falou assim, já? Eu falei, já. Ela falou, já ficou pronta? Eu falei, eu não mexi em nada, eu só mudei pra dentro dela e adaptei com tudo que eu precisava. O investimento agora foi em equipamento. Ela, acho que ela viu só, não ia ter jeito dela mudar só. Mas assim, e essas criações, assim, eu falo que é só possível por conta desse cara aqui. Porque quem põe em prática é ele. Porque eu vou te falar, eu amo, ele mesmo fala, eu fico com a parte boa que é criar, porque quem assume as outras buchas é ele. As outras são buchas, mas porque a gente sabe criar.
Eu percebo isso, mas a Lorena, esses dias a gente estava conversando, ela falou, ela estava fazendo a parte prática, a parte de bucha pra mim. E aí, não a Lorena aqui, a Lorena. E aí ela falou assim, eu falei, pelo amor de Deus, você tinha que cobrar uns R$1.500 a hora pra fazer isso daí pra mim. Ela, menina, você acha que se eu tiver que montar um look, eu jogo tudo pra cima e saio correndo. Então eu acho que a gente tem tanta facilidade com o universo que a gente vive, que pra gente é simples. Quando o outro olha e fala, puta que pariu. Mas não tem uma brincadeira que eles falam, quando você faz uma coisa parecer fácil, é porque você é muito bom naquilo. Muito bom, é isso. Então acho que é isso, eu adorei ter inaugurado, parido mais esse filho aqui. É um canal onde eu quero trazer vários convidados e manter essa despauta. Hoje a gente falou um pouquinho de tudo, assim, espero que eu não tenha constrangido com nenhum assunto. Pedro, principalmente, é bem Paulo, você sabe que pra me pôr numa saia justa é um negócio muito difícil, assim. E como a gente tem muita liberdade, eu acho que a conexão também é legal, né, assim. Acho que inaugurou com muita leveza, assim, porque a ideia é que a gente tenha um espaço de leveza, que seja também inspirador, porque eu acho que essas conversas são muito inspiradoras, né? E o sonho, a gente que é sonhador, eu falo por mim, por você, igual eu brinquei no início, falando assim, eu não travo ninguém. Porque eu acho que se você tem um sonho, eu falo que o sonho ele é válido a partir do momento que você realiza ele. Porque um sonho sem realização, ele é só um pensamento. Né? Porque o sonho, você fala, nossa, realizei o meu sonho. Eu fiz aquela vontade. Eu acho que todo mundo tem que tentar, todo mundo tem que fazer. Se não deu certo, é porque esse sonho ainda não estava muito bem elaborado ali. Acho que os 10 anos para sabe? Eu acho que não estava ali. Eu estava esperando o iPhone 13, eu Então, eu acho que se tem sonho, sonhe e faça, realize. Se não der certo da forma que você planejou, não tem importância. É porque teve alguma coisa nesse planejamento ou nesse sonho que foi errado. Mas vai sonhando de novo. E assim vai fazendo. Mas não para não, que é bom demais. Eu não é jabá não, mas eu falo por mim, pelo Pedro, a gente ficou muito feliz e honrado com o convite, inclusive por ser os primeiros, por você confiar e a gente compartilhar. Eu achei necessário. A gente realmente ficou muito feliz, é muito gostoso e a gente, pela amizade que a gente tem, por conhecer seu trabalho, por te admirar tanto, eu falei pro Pedro, acho que é mais especial ainda, então vamos lá, a gente não é muito dessa coisa, né? Então de aparecer, de gravar e tudo mais, o Pedro é um modelo mais descolado, né? Mas eu sou mais travado. O Pedro não é muito de vídeo, isso é um desafio para nós. E eu falo mas que é muito gostoso quando a gente começa, a coisa flui. Então, montando os roteiros, assim, todo mundo fica muito ansioso. Paulo, a gente não segue roteiro, né, filho? Mesmo sem ser roteiro, impossível. E o legal do videocast, eu acho que é isso, é não ter essa modulação, assim, para que a gente tenha liberdade de conversar também. Seja desfaltável. E outra, a Paula já tá junto há tantos anos que, como diz o outro, nós nem sabíamos que nós ia casar. Olha pra você ver, o tanto que o mundo dá a volta, como é até hoje.